Meus amigos, acordei com uma péssima notícia hoje quando eu abri o aplicativo do C6 Bank, uma decepção que eu tive que levemente a rentabilidade do CDB de liquidez diária foi reduzida. E pra gente que gosta de investir e usa, por exemplo, o CDB do C6 Bank como parte da nossa reserva de emergência, é ideal que a gente tenha a maior rentabilidade possível. E se antes era 104% do CDI, agora nós temos aí essa informação de 103% do CDI para os novos aportes que a gente fizer. Os antigos já estão contratados ali a 104%, então é uma decepção que a gente tem quando a gente entra no aplicativo, mas eu quero te falar ao longo desse vídeo aqui algumas informações interessantes sobre isso. A primeira é que primeiro decepciona os investidores, mas pensando na estratégia do banco, pensando no negócio do banco, faz sentido, porque o ideal é que o banco tenha o menor custo de funding possível. O banco ganha dinheiro como? Ele pega dinheiro emprestado com os investidores, pagando uma taxa, empresta para outras pessoas, recebendo uma taxa. A diferença da taxa que ele recebe e que ele paga é o lucro do banco. Então, para ele aumentar o lucro, ou ele deixa o empréstimo mais caro, ou ele reduz a taxa que ele está pagando nos investimentos. E aí é isso que está acontecendo. Como o banco está crescendo, está gerando cada vez mais resultado, está trazendo mais clientes, ele quer aumentar ainda mais o seu resultado. Então, 1% do CDI no longo prazo, assim, em custo de funding menor, aumenta alguns milhões de reais de lucro para o banco no final do período. Então, faz sentido o que eles estão fazendo, mas a gente realmente fica triste. Só que não é tão triste assim, porque se a gente para comparar com outros bancos parecidos e também com outros investimentos dentro do próprio C6 Bank, a gente tem uma informação bem interessante. Primeiro, o Banco Inter, ele remunera 100% do CDI no CDB de liquidez diária, e se você tiver numa comunidade de investimentos, isso pode chegar até 102% do CDI. E se for um CDB com uma carência mínima ali de 90 dias no meu porquinho, chega a 101,5%. Isso, o BTG paga 100,5% se você tiver ali na liquidez diária, pode aumentar um pouquinho se você tiver uma carência de alguns meses, mas o ponto negativo do CDB do BTG é que não tem um vencimento mais longo. Por mais que tenha liquidez diária, o CDB do BTG vai vencer ali aproximadamente com 1 ano, e isso faz você pagar mais imposto de renda caso você não utilize, não resgate o dinheiro até a data do vencimento. O ideal é usar um título como esse para realmente utilizar ele no dia a dia, vender e por aí vai, mas se você não utilizar e o dinheiro for ficando, no caso do BTG, ele volta para a conta, você paga uma alíquota alta de imposto de renda, o que não aconteceria, por exemplo, no C6, no Banco Inter, que o dinheiro fica investido durante mais tempo. Então o prazo de vencimento é mais longo, e esse eu acho que é um ponto positivo desses bancos também. O Itaú também paga 100% do CDI e na PJ ele está pagando 99%. Só que a gente tem que lembrar que a gente não pode colocar todo o nosso dinheiro em um único título, como por exemplo um CDB de liquidez diária. A gente tem que fazer a nossa reserva de emergência, tem que ter a liquidez, tem que ter ali alguns meses do nosso custo de vida com fácil acesso nesse dinheiro ali investido, mas dinheiro do longo prazo a gente tem que principalmente proteger ele da inflação. Como que a gente faz isso? Além de tudo que eu ensino ali dentro do meu curso, meu primeiro investimento, para te ajudar a aumentar a sua rentabilidade nos investimentos, se você ainda investe na poupança, no Tesouro Selic, no CDB de liquidez diária e não sabe o que mais você pode fazer com seus investimentos, este curso é para você, tá numa promoção bem interessante, então tá no primeiro link aqui da descrição. Mas uma das formas que a gente tem de aumentar a nossa rentabilidade e proteger o nosso dinheiro da inflação é comprando títulos que sejam atrelados ao IPCA. O IPCA é o índice de inflação que a gente tem aqui no Brasil e, obviamente, na hora que você compra um título que vai render IPCA mais 6, por exemplo, o título vai sempre ser corrigido pela inflação e ainda vai te dar um ganho real, nesse caso de 6%. E aí, quando a gente olha, por exemplo, os títulos do CDB, do C6 IPCA, a gente tem, por exemplo, ali no 3, 5, 6 anos, IPCA mais 6,7, 6,75, que é uma taxa muito interessante para você prender o seu dinheiro durante este prazo. Só que, o que você precisa ficar atento antes de fazer um investimento como esse aqui, né? Separei aqui alguns tópicos pra gente comentar. Primeiro ponto que você tem que ficar atento é o prazo de vencimento. Igual eu falei, a gente tem aqui um título que vai vencer daqui a 3 anos, 5 anos, 6 anos. Você tem condição de deixar o seu dinheiro preso durante 6 anos sem poder resgatar, sem poder utilizar esse dinheiro em troca dessa rentabilidade? Porque igual eu falei que a gente não pode colocar todo o nosso dinheiro num CDB de liquidez diária porque a gente vai deixar dinheiro na mesa, a gente não pode colocar tudo em algo que não tem liquidez.
Então esse equilíbrio é importante, né? Ter investimentos para cada objetivo que você tenha. E aí pensando no longo prazo, aquele dinheiro que você pode prender, aí sim faz sentido colocar num título que ele vai ficar preso durante 6 anos, por exemplo. Segundo ponto que a gente tem que ficar atento é sobre o risco de mercado. O que é o risco de mercado, Stuart? Basicamente é a oscilação de preços de vários ativos que a gente tem, tanto listados na Bolsa de Valores, quanto títulos de renda fixa também. A renda fixa não é fixa, a rentabilidade não é fixa. Na verdade, ela é fixa em contrato se você segurar até a data do vencimento. Mas no meio do caminho, ela vai oscilando ali. Ou seja, um título que você compra IPCA mais 6, que tem esse componente pré-fixado, e tem também títulos só pré-fixados que pagam 12, 13% ao ano, esses títulos, por eles serem pré-fixados, eles sofrem oscilação de preços. Na hora que você compra esse título e trava ali uma taxa, se passa um tempo e a taxa de mercado, o CDI e a curva de juros sobem, o preço do seu título vai cair. E se a taxa de juros cai, o preço do seu título vai subir. Ou seja, quando você compra esse título, se você quiser em algum momento vender ele no mercado secundário, você não consegue resgatar, mas dependendo do título você consegue vender no mercado secundário, você pode ser que resgate no prejuízo, por mais que seja um título pré-fixado, por mais que seja um título atrelado ao IPCA. Pensando no longo prazo, é um título que faz sentido, mas se quiser vender antes do prazo, tem que ficar atento, porque pode ser que o resultado não seja o que você estava esperando no primeiro momento. Terceiro ponto de atenção é sobre o risco de crédito do C6. A gente precisa analisar qual que é a capacidade do banco de honrar os seus pagamentos, se o banco tem uma carteira de créditos bem sólida, se o banco tem condições de ter fluxo de caixa para honrar esses pagamentos e saber quem está por trás do C6, que hoje 46% do C6 é do JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo e dos Estados Unidos, então a gente tem essa segurança adicional e também tem o FGC. Só que não faz sentido, na minha opinião, colocar todo o seu dinheiro apenas no C6 para não concentrar totalmente o risco. Se você tiver condições de diversificar os seus investimentos, coloca ali até o limite do FGC, que é R$250 mil por CPF no C6 Bank, e depois começa a diversificar, para você não correr o risco de, se o banco quebrar, você não recupera todo o seu dinheiro. O máximo que você recupera é R$250 mil por instituição financeira, e se vários bancos que você tem dinheiro quebrarem em um período de 4 anos, você recupera um total de R$1 milhão, desde que em cada banco tenha 250. Então, se você tiver R$1 milhão divididos em 2 bancos, o máximo que você vai receber seria 500 mil de 2 bancos ali, 250 mil em cada. E aí, o quarto ponto que vale a pena mencionar é sobre diversificação. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Igual a gente está falando para não colocar todo o seu dinheiro no C6, não coloca todo o seu dinheiro atrelado ao IPCA, não coloca todo o seu dinheiro pré-fixado, não coloca todo o seu dinheiro pós-fixado. Faz uma diversificação ali, coloca um pouquinho de cada para você se beneficiar dos diferentes fatores de risco que a gente tem. Então, resumindo esse vídeo aqui, eu acho que foi uma notícia negativa, pensando do ponto de vista dos investidores, o fato do C6 reduzir a rentabilidade do CDB de liquidez diária de 104 para 103. Dependendo do que você tiver investido, não vai ser isso que vai mudar a sua vida, mas no longo prazo pode fazer uma certa diferença. Mas, por outro lado, a gente tem uma simetria positiva muito interessante no título do CDB IPCA. Então, faz sentido colocar uma parte da sua carteira em investimentos como esse. Eu estou fazendo isso para vários clientes aqui da Stocos, que é a minha consultoria de investimentos. Então, grande parte do dinheiro que a gente está alocando esses meses agora, a gente está colocando atrelado ao IPCA, justamente por conta desse momento que a gente está vivendo de ter taxas de 6%, de 7% acima da inflação, que no longo prazo, se a pessoa puder segurar o dinheiro durante um longo prazo, faz muito sentido. Tem uma simetria de risco muito positiva. Tem chance, de fato, da taxa subir ainda mais e a gente ter que comprar novos títulos e concentrar um pouco mais a carteira nesses títulos, mas pensando no histórico que a gente tem aqui no Brasil, pensando no momento econômico que a gente está vivendo, na minha opinião, faz muito sentido ter títulos atrelados ao IPCA nesse momento, principalmente se você tiver um horizonte de tempo mais longo ali de investimentos, beleza? Se você tiver mais 100 mil reais e quiser bater um papo sobre a Stocos, é só você preencher o segundo link aqui da descrição que eu entro em contato para te apresentar a nossa consultoria de investimentos também. Beleza? Tamo junto e até a próxima.